Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa da Escalada Financeira. E no episódio de hoje eu vou falar de um ativo novo que eu nunca falei aqui antes, que é sobre BDRs, tá? Vou mostrar para vocês como que é possível a gente ter uma exposição no exterior, né? Comprar ativos que estão relacionados com ativos lá do exterior, sem precisar abrir uma conta lá no exterior, sem precisar ser em outra língua. Então, vou mostrar para vocês como que é possível, através das BDRs, vocês terem acesso a esse tipo de exposição, tá bom? Bom, então, programa da escalada, gente, para a gente começar primeiro, né? Se você quer construir uma carteira de investimentos que te possibilite alcançar uma possível futura independência financeira, antecipar a sua aposentadoria, você precisa começar a dar esse primeiro passo, tá? Mas esse primeiro passo, ele precisa ser um passo que faça sentido para você, para o seu momento de investidor iniciante ou que já tem até dinheiro, mas não sabe aonde começar a investir. Então, com a escalada financeira, eu te ajudo a te introduzir ao seu próximo investimento, a você ter contato com um investimento que faça mais sentido para o seu momento, tá bom? Bom, então para quem que é essa live de hoje? Bom, essa live de hoje é para quem justamente está começando a investir, tá? Quem está começando a dar os primeiros passos, quem está construindo um patrimônio para te sustentar no futuro, para você alcançar a sua independência financeira, tá? Eh, para quem quer começar a fazer os seus primeiros investimentos no exterior, então você está começando a dar os primeiros passos, mas tem muito interesse em começar a ter essa exposição fora, no exterior, como essa é uma das maneiras que é possível com que isso aconteça, tá? É para ainda para quem ainda não tem exposição no exterior por achar que é só em outra língua, por exemplo, às vezes você tem muita vontade de ter algo relacionado com alguma marca que você gosta muito, por exemplo, eu gosto muito de Apple, mas eu não vou investir na Apple porque deve ser em inglês, eu não falo inglês. Então, se você tiver algum dessas objeções, esse tipo de ativo pode te ajudar muito. Então, esse episódio de hoje vai ser muito interessante para você, tá? E também para quem quer diversificação, não deixar todos os seus investimentos só no Brasil, né? Nas lives anteriores, nos episódios anteriores, eu falei muito sobre a questão de diversificação e colocar os primeiros passinhos no exterior é um tipo de diversificação muito importante, porque você diversifica, além de investimentos, países também, tá? Para quem não é esse vídeo. Então, é justamente para quem quer uma fórmula mágica de enriquecimento rápido e fácil, aqui não é para vocês. Então, a escalada é um passo de cada vez, é o seu próximo investimento e é a construção com muita base, com muita alicerce para você conseguir construir a sua carteira de independência financeira, tá? Então, também não é para quem não tem interesse nessa questão de independência, quem já está ok com o que tem hoje, e para quem só gosta de exposição no Brasil, para quem acredita que faça sentido só investir no Brasil. Então, esse episódio não é para vocês, daí, tá bom? Bom, então vamos começar agora falando um pouquinho dos benefícios. Para que serve eu entender o que que é essa BDR e tudo mais? Para que qual que é a vantagem que teria por trás disso tudo, tá? Então vou trouxe aqui alguns pontos muito importantes. O primeiro que é uma grande oportunidade porque ele é um meio simplificado de exposição em ativos no exterior, tá? Então, é uma forma muito simplificada de você começar a dar os primeiros passos no mercado externo. Tá? Então, se você não conhece absolutamente nada de mercado externo, se você não sabe, mas você tem interesse por alguma marca que você gosta, por algum serviço que você consome, ou até algum tipo de indústria e tudo mais que você acredita muito, esse pode ser uma grande oportunidade para você começar a ter essa exposição, a começar a dar os primeiros passos para ativos no exterior, tá bom?
exposição a grandes empresas na carteira. Então, imagina você ter uma exposição a algumas dessas marcas, por exemplo, que eu trouxe aqui, a Google, a Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, Tesla, tá? Então, quando a gente está aqui só focado em mercado brasileiro, só em ações brasileiras, a gente só está focado aqui nas ações do Brasil mesmo, que tem capital aberto no Brasil. Mas imagina a possibilidade que você tem de ter na sua carteira de investimentos exposição a esse tipo de empresas, que são empresas que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Tá? Então, essa é uma grande oportunidade de exposição a estas empresas. E um outro ponto que é super interessante sobre as EPDRs é que elas são todas feitas aqui do Brasil. Ou seja, você tem a facilidade de não ter que abrir uma conta no exterior. E quando você abre uma conta no exterior, é mais uma conta que você vai ter que administrar. Você precisa fazer um envio para o exterior de dinheiro, né? Você manda real pro o real do Brasil lá para a conta de fora. Você tem que fazer o câmbio. Então, você pegar um dia de câmbio importante é bom também, e depois você vai investir lá fora. Então, tem algumas etapas a mais, tá? Se você não quiser ter todo essas etapas para investimento e já quiser ter uma exposição direta no exterior, essa pode ser uma grande ferramenta de um grande facilitador, tá? Então, as BDRs, você não tem todas essas etapas de envio de dinheiro, de câmbio, você vai ter o mesmo trabalho de comprar uma ação aqui no Brasil, mas com exposição no exterior, tá? Outro ponto é vocês entenderem, terem conhecimento sobre a compra e venda desse tipo de ativo, que é muito semelhante às ações e que elas são operadas em moeda local. Então, você não precisa ter esse trabalho de ter que fazer câmbio e tudo mais. Então, esse é um grande facilitador para esse tipo de investimento. Tá? Mas assim, quando a gente for começar a dar esse próximo passo, a começar a investir em outros tipos de ativos, como essa BDR, o que que a gente não deve fazer, tá? Qual que é um jeito errado de começar a fazer tudo isso? É justamente, por exemplo, bom, vocês viram lá empresas que chamam bastante atenção, falam, nossa, eu posso ter exposição a essas empresas, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Então é justamente isso que não pode acontecer, tá? Colocar todo o seu dinheiro somente nesse tipo de ativo, porque, bom, o Google nunca vai falir, então eu vou colocar todo o meu dinheiro nessa BDR. Mas não, não pode fazer isso, tá? A gente tem que entender como que funciona, o que que é, considerar se você, em qual degrau da escalada você já está, considerar se você já tem uma reserva de emergência, considerar para que você está investindo e tudo mais, tá? Então, nunca coloque, quando vocês estão conhecendo um novo tipo de ativo, nunca coloque todas as suas fichas nele, porque aí você não está diversificando, você está arriscando o seu patrimônio à ruína, tá? Outro ponto que é muito interessante, mas é pouco falado, eu acredito, que é não se atentar justamente às regras de pagamento de imposto de renda na venda, achar que é exatamente iguais às ações. Por isso que é tão importante, cada vez que nós incluirmos um tipo de uma classe de ativos diferentes na nossa carteira, é de extrema importância que a gente entenda qual que é o funcionamento dela. E os pagamentos de impostos é um desses pontos, tá? Então, eles são um pouquinho diferente das ações, mas eu vou mostrar para vocês certinho como que funciona nos próximos slides, tá bom? Bom, então vamos entrar aqui agora, né, no que são as BDRs, o que que significa BDR, quais são os tipos, se tem algum tipo de classificação, quais são alguns exemplos do que eu posso comprar, né, como que eu compro elas, que momento que eu posso comprar elas. Vamos entrar então um pouquinho mais a fundo nesse tipo de ativo para vocês entenderem se fazem sentido colocar na sua carteira de investimentos, tá?
Então, qual que é o significado de BDR? Então, é Brazilian Depository Recipes. Esse é o significado de BDRs, tá? Então, o que que isso significa? Eles são valores mobiliários emitidos no Brasil por empresas em outros países e que não são negociadas aqui no Brasil e que possuem como lastro os ativos emitidos lá no exterior. Nossa, o que que isso significa, tá? Então, imagina que aquelas empresas que eu mostrei para vocês, elas são negociadas lá fora, mas elas querem ter, de alguma maneira, eh, algum vínculo assim com outros países em que ela não negocia diretamente na bolsa. Então, se você entrar na Bolsa de Valores brasileira, você não vai encontrar ações diretas, a Amazon negociando as ações delas na Bolsa brasileira. Isso não existe. Mas o que que existe? Existe justamente um lastro, alguém que pega, que tem essas ações, tá? Uma empresa, né, uma instituição que ela possui essas ações e ela emite recibos que são negociadas na Bolsa de Valores brasileiras, tá? Então, você não é diretamente o sócio, você compra os recibos, né, de alguém que possui a custódia dessas ações lá fora, tá bom? Então, esse é um tipo de exposição exterior, ele tem, é como se tivesse um intermediário. Eu tenho uma imagem em seguida, eu mostro para vocês, tá? Então, ó, BDR acontece justamente isso, ó. Você, não é que você compra uma ação, não é que você é sócio direto, de uma daquelas empresas. Então, quando você está aqui no Brasil, você compra uma ação brasileira, faz de conta que eu comprei ações de Petrobras, você imediatamente você vira sócio, né, da empresa. Você tem sociedade, você tem cotas dos ativos dessa empresa. Então, você tem ações diretas. Mas no caso de BDRs, apesar de ser muito parecido à compra, você não é sócio direto. É como você tivesse recebido um recibo, né, de alguém que tem essas ações lá fora. Então, alguém lá fora tem essas ações e ela emite um recibo para você que então tem uma correlação com as empresas lá fora. Então, como que funciona, né? Uma instituição depositária no Brasil compra ações em empresa no exterior e emite recibos no Brasil lastreado nessas ações. Então, é justamente esse desenho aqui, ó. Deixa eu até pegar o pincel. Então, ó, tem a empresa aqui, né? As empresas que a gente está acostumada a ver, Nike, Microsoft, Apple, que são empresas lá de fora. Aí, aqui no Brasil, tem uma instituição depositária. Então, essa instituição depositária, que ela vai ser meio que o intermediário. Ela que vai ter as ações que elas são lastreadas nas ações lá fora. E elas vão emitir um recibo aqui, ó, uma BDR, que é como se fosse um recibo que é negociado nas bolsas de valores e que a gente compra, tá? Então, não quer dizer que você está comprando diretamente, que significaria isso, né? Você vai ser sócio direto, mas você vai ter um intermediário que ele sim emite recibos que são lastreados em ações lá fora. Então, tem essa instituição depositária como intermediário no caso das BDRs, tá? Então, você tem uma exposição, mas ela é uma exposição com um intermediário. Você tem exposição às ações de Apple, de Microsoft, de Nike, de qualquer empresa que você quiser e que tiver BDRs aqui no Brasil, negociadas, mas elas só serão negociadas se tiver uma instituição depositária que emite essas BDR, que emite esses recibos, e esses recibos, sim, eles são negociados entre os investidores e aí, esses recibos aqui, ó, aí eles sim vão funcionar muito parecido com as ações. É eles que vão ser negociados, que haverá compra e venda, tá? Então, o comportamento, os valores, eles não são necessariamente iguais às ações lá fora, mas os gráficos, eles tendem a ser muito parecidos, tá? Porque a velocidade de compra, venda, volume, interesse de negociação, ele vai seguindo meio que o padrão externo, tá? Então, é uma maneira de vocês comprarem tudo aqui no Brasil. Agora, seria diferente, por exemplo, se você quisesse comprar aqui, ó, uma ação
da Apple diretamente do exterior, o que que você precisaria fazer? Você precisaria mandar dinheiro lá para fora, fazer um câmbio, comprar dólares para depois, aí sim, poder comprar essas ações internacionais. E nesse caso, não. O que que você faz? Você já pega e já compra esses recibos diretamente em real, então você não precisa ficar fazendo conversão nem tudo mais, você já compra ela já, o valor delas lá na Bolsa de Valores, elas já estão em reais, tá? E é muito semelhante à compra como se fosse uma da ação. Então você entra lá no home broker e compra a sua BDR. E aí você está exposto a diversas empresas lá do exterior, tá bom? Sem precisar abrir uma conta no exterior, sem precisar fazer câmbio, sem precisar ter acesso a outras línguas, tradução e tudo mais. Às vezes você não entende muito bem, principalmente nesse mundo financeiro, tem várias linguagens muito técnicas, então você não precisa ter este trabalho de ter que ficar traduzindo nem nada. E você consegue ter essa exposição ao exterior com essas empresas, tá bom? Aqui eu vou trazer algumas coisas referentes às BDRs, é só para vocês entenderem que elas existem, mas em nada vai modificar a compra ou a aquisição e tudo mais, tá? É só para vocês entenderem que existem esses tipos, tá? Então, as BDR, elas existem os tipos patrocinadas e não patrocinadas, tá? Então, na patrocinada, a empresa emissora, então essa daqui, ó, a instituição emissora, deixa eu pegar o pincel aqui, ela participa do programa contratando emissora, é essa daqui, ó. Ela contrata uma instituição depositária e única, e aí coloca o papel no Brasil. Então, faz de conta que tem a Apple, a própria Apple, ela tem muito interesse de colocar as cotas expostas no Brasil, então ela diretamente tem uma única instituição depositária e vem aqui para os investidores, tá? Então, esse é o tipo patrocinada, tá? Qual que é o outro tipo? São as não patrocinadas. Então, a iniciativa de lançar esses recibos aqui elas vêm não das empresas emissoras, então essas empresas emissoras, elas pouco sabem que isso está acontecendo, mas sim é controlada aqui, ó, pela instituição depositária. Então tem instituições depositárias que elas sim têm muito interesse em fazer em si esse intermediador. Então ela pega ações aqui, né, da Apple, da Microsoft, e ela emite sem que seja vindo esse interesse da empresa emissora, tá? Então, essa é a diferença entre BDRs do tipo patrocinada e não patrocinada. No Brasil, a grande maioria, qual que é? São as BDRs não patrocinadas. Então, são várias instituições, né, depositárias, que elas sim emitem esses recibos para os investidores, para a gente ter acesso a essas empresas, tá? Bom, então também tem outra classificação aqui também, não vai fazer diferença nos seus investimentos, mas é apenas para vocês saberem que existe, que são os níveis de BDR. Então tem o nível 1, que o primeiro não precisa ter registro na CVN, porque ele é um mercado de balcão, então ela é fora do mercado da Bolsa de Valores, tá? O mercado de balcão é a negociação direta entre interessados, ela não tem registro e tudo mais na Bolsa de Valores, tá bom? Agora, as de nível 2 e nível 3, que são as que nós temos contatos, as empresas emissoras, elas precisam ter registro aqui na CVM, então tem uma pequena diferença em 2 e 3, né? E tem registro, ou a empresa que emite ter registro na CVM, e precisam também seguir as regras de transparências aqui do Brasil, tá bom? Então, esses são os tipos de níveis de BDR. E aqui, ó, vamos falar um pouquinho também, né, uma diferença, como que é a diferença na hora da tributação, tá? Tem uma pequena diferença com relação às ações. Se você colocar tudo no mesmo bolo, assim, é ação, é tudo junto, você pode ter o perigo de não pagar algum imposto, de não declarar e tudo mais, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que as tributações, elas vão variando de acordo com os tipos de ativo. Então,
as ações funcionam de uma maneira, os fundos imobiliários funcionam de outra maneira, as ETFs funcionam de outra maneira e as BDRs funcionam de outra maneira, tá? Às vezes as regras são parecidas, mas vocês têm que, a compra e venda tem que ser controladas separadamente, tá bom? Elas não podem estar tudo no mesmo bolo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, como que funciona a tributação? A tributação é 15% em cima do lucro obtido nas negociações, tá? Então, você paga uma tributação de 15%. Não há isenção. Então, aqui, ó, a primeira coisa, né? É, você só vai pagar os 15% se vocês tiverem lucro, tá? Se vocês venderem no prejuízo, aí não tem problema. Não há isenção para vendas abaixo de R$ 20.000 na bolsa. O que que acontece? Essa regra de isenção de R$ 20.000 por mês na bolsa com lucro é uma regra para ações. Então, em ações, se você faz negociações, essas negociações de venda, elas estão abaixo de R$ 20.000 com lucro, você não paga imposto. Aí, a partir do acima de R$ 20.000, não, você negociou, sei lá, 25.000, você teve vendas em 25.000 e você teve um lucro de R$ 3.000 nessas vendas, tá? Em cima desses R$ 3.000 que você vai pagar o imposto de renda. Já nas BDRs, ela não tem essa regra de isenção, ou seja, se você vender com lucro, você já precisa pagar esse imposto de renda, tá? Que é através de DARFs, vocês precisam emitir uma DARF e pagar esse imposto de renda. E entendam que ninguém vai falar isso para vocês. Ninguém vai falar, olha, você vendeu BDR, tá assim, você precisa pagar. Vocês que precisam cuidar dessa parte, vocês que precisam cuidar para entender quais que são as regras do jogo. Por isso que é tão importante para cada tipo de ativo vocês entenderem bem as regras do jogo, tá? Vendeu BDR, então vocês precisam pagar DARF, vocês precisam pagar imposto de renda, tá bom? Declarar se a aquisição for maior de R$ 1.000 e se recebeu dividendos ou se fez de operações de venda com lucro ou prejuízo. Então, essa é a regra daqui que você precisa declarar de qualquer maneira. Então, se você tem mais de R$ 1.000, você precisa declarar. Se você recebeu dividendos, você precisa declarar. Se você fez operação de venda com lucro, você precisa declarar, tá? Então, sempre você precisa declarar a questão da BDR, não tem a isenção dos 20.000 e ela é um pouquinho diferente das ações, tá bom? Principalmente por essa questão de não ter essa isenção de R$ 20.000 por mês. Coisa que é muito comum, né? Para quem tem ações, isso é bem normal. Às vezes as pessoas até controlam para vender menos de R$ 20.000 por mês para não pagar imposto de renda. Na BDR, uma vez que você negociou, você necessariamente paga, tá? E os controles principalmente, por exemplo, de prejuízo, né, de você compensar prejuízo no futuro, tudo mais, tem que ser de cada caixinha, por isso que eu falei que é separado. Então, por exemplo, se você vender uma BDR com prejuízo, você pode compensar o seu prejuízo numa próxima venda com lucro, mas tem que ser BDR com BDR, então tem que ser sempre nas mesmas caixinhas. Você não pode compensar um prejuízo de ações com BDRs, tá bom? Então, muita atenção, é interessante ter exposição com BDRs, tem essa facilidade, mas uma vez que você vendeu as ações, vocês precisam, e elas tiverem lucro, vocês precisam pagar imposto de renda, tá bom? Bom, vamos aqui para alguns exemplos, né, das BDRs, como que a gente pode comprar na Bolsa de Valores. Primeira coisa, onde que a gente encontra essas BDRs? Vocês vão encontrar exatamente no mesmo lugar das ações. Então, vocês vão lá em ações, no seu home broker, na sua corretora. Então, é no local que vocês fazem as negociações de ações. Do mesma maneira que você compra ação, você vai comprar essas BDRs, tá bom? Quais que são alguns tickers, alguns códigos? Então, aqui não é uma recomendação, é apenas para vocês terem uma ideia de como que elas são negociadas, quais que são as letrinhas, os números e uma ideia de valor também por cota, tá bom?
Aqui eu trouxe algumas mais famosas, então o primeiro aqui é a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram. Então ela tem o ticker aqui, ó, M1TA34, e o valor de uma cota dela é de 94,62. Isso daqui é o valor da época que eu fiz a apresentação, tá bom, gente? Então não vai ser exatamente isso, mas é apenas para fins didáticos, para vocês terem uma ideia de quanto custa uma cota dessas BDRs, tá? É, observem aqui que todas elas têm esse final 34 ou 33. Então, para vocês terem uma ideia, quando que é uma BDR, às vezes vocês estão vendo em alguma apresentação ou algum fechamento de mercado, quando vocês virem que tem o final 33 ou 34, provavelmente são BDR. Então, não são ações do local, elas são esses recibos, tá bom? Esses recibos de ações exteriores. A Amazon é AMZO 34, em torno de R$ 49. Netflix, né? NFLX 34, em torno de R$ 69. A Tesla, né? Do Elon Musk, TSLA 34, em torno de R$ 29. Aqui deve estar bem maior, porque eu peguei o dia que eu fiz a apresentação, estava embaixo. A Disney, a Disney, 34, 36 e 46, mais ou menos. A Apple, a APL 34, em torno de R$ 52. A Microsoft MSFT 34, em torno de R$ 94. E a Google GOGL 34, em torno de R$ 77, tá bom? Então, aqui estão alguns exemplos, tá? Os exemplos são imensos. Pensa em qualquer farmacêutica que vocês conhecerem, em qualquer empresa de consumo que vocês conhecerem, qualquer empresa famosa lá de fora, provavelmente ela vai ter BDRs expostas aqui no Brasil, tá bom? Os preços por unidade são essa, então a cota mínima ela é alta, tá? Então os preços por unidade eles são meio altos mesmo. E os finais aqui são 33 e 44, vocês compram nas próprias corretoras, e é isso, assim, ó, e aí você pode fazer uma exposição, uma diversificação das empresas que vocês têm interesse, tá bom? Se vocês têm, assim, por exemplo, será que tem BDR dessa empresa? É só ir no Google, gente, coloca, sei lá, Pfizer, tem BDR de Pfizer no Brasil? Coloca BDR Pfizer, provavelmente já vai aparecer o ticker com esse código. Então, se tiver esse final 33, 34, é o que é negociado mesmo, tá bom? Bom, então vamos para um resumo aqui de tudo que a gente falou sobre esse tipo de ativo novo que a gente está começando a entrar, né? Como que eu posso começar a introduzir ela na carteira, ou se faz sentido ou não, tá? Então, primeira coisa é escolher quais empresas internacionais você gostaria de ter alguma exposição, tá? Gente, a decisão deve ser feita não no momento que você está com a tela lá do home broker aberto, que você está pronto para investir com o celular na mão. Você tem que tomar a decisão de quem que você quer ter na sua carteira antes. Tem que ter um porquê forte. Você não vai comprar uma empresa que você nem sabe o que que é, porque nas baixas você vai ficar, você não vai querer continuar, você vai desacreditar da causa. Você precisa começar a compor com os ativos que fazem sentido para vocês. Então, o primeiro ponto é escolher bons ativos, escolher ativos que fazem sentido para vocês, tá bom? Faça essa lista, selecione algumas e entenda se já tem BDR ou não, para vocês começarem a compor a carteirinha de vocês, tá? Defina o valor que você quer ter na carteira em BDR. Por exemplo, se você que está começando agora, está começando a sair da reserva de emergência, quer ter alguma exposição já no exterior, por exemplo, coloca, eu quero 5% do meu patrimônio em BDR, eu quero 5% do valor que eu invisto todo mês em BDR. Aí você já tem o valor certinho que você vai investir todos os meses. Isso fica muito mais fácil na hora da tomada de decisão, tá? E outro bom também é definir um valor a que você quer alcançar. Então tá, eu tenho isso hoje para investir, mas quanto em BDR que eu quero ter daqui a 10, 15 anos ou até minha independência financeira no final da minha jornada da escalada, tá? Então esses valores são importantes porque vão direcionando vocês ao longo da jornada para vocês ir colocando né, os esforços nos pontos que vocês querem enfatizar, tá?
Definir um valor mensal a ser investido. Então, já antes de tudo, tem o valor, tem a porcentagem, então define o valor que vocês vão investir todos os meses. É R$ 100? É R$ 50? Não importa, contanto que você tenha claro quais são os únicos ativos que você vai prestar atenção e vai investir, qual o valor que você quer chegar, quantas cotas você quer chegar. E aí você vai colocando esse valor mensalmente, tá bom? E, por fim, fazer as compras de BDR pela corretora e pelo home broker, tá? Então, vocês entram lá na área de ações, procurem, né? Deixem já selecionados com os favoritos essas BDRs que vocês têm interesse e vai comprando todos os meses para você ir comprando a carteira de investimentos com exposição ao exterior, tá? E apenas reforçando, caso vocês vendam, paguem DARF, paguem imposto de renda, tá bom? Se vender com lucro, tem que pagar DARF. Tá? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Então, aprenda a investir, a ser independente, a construir sua jornada para sua própria aposentadoria, não seja dependente de governos ou sistemas falidos, façam os aportes mensais e invista muito sempre em aprendizado, em aprender novos instrumentos, novos conceitos financeiros para você construir o seu próprio patrimônio e atingir a sua independência financeira, tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado desse novo ativo. Eu vou ficando por aqui hoje e vejo vocês numa próxima live. Até mais. Tchau, tchau.